E aí, olá desbravadores e desbravadoras de 13 a 15 anos de todos os clubes aqui da Associação Oeste Paranaense. É um prazer estar com vocês aí participando desse momento que para nós é histórico. Eu sou o pastor Rodrigo e eu estou aqui para convidar todos vocês para participarem junto conosco a partir de agora de uma jornada, de uma aventura bíblica, de um estudo da Bíblia novo, com uma pegada nova como você ainda não conhece. Mesmo em quarentena, separados pelo isolamento social, a gente não pode deixar de viver algumas coisas que são essenciais para o nosso crescimento dentro do clube. E é por isso que eu estou aqui, para convidar você para essa série nova de estudos da Bíblia. E estudando conosco, você vai perceber o seguinte, que embora cada um de nós pertença aos seus próprios clubes, no final das contas, a gente é parte de um único clube, o Clube de Desbravadores. E esse estudo vai colocar você na classe bíblica do grande clube, o clube da Associação Oeste Paranaense. Vamos junto? Então vamos começar conhecendo essa série nova e diferente da qual eu já falei. Dá uma olhadinha na tela, olha a cara dessa série. O título geral dela é Pathfinder 7. E aqui na capa você já vê alguns personagens que farão parte da história que irá conduzir o nosso estudo. Dá uma olhadinha na página 5. Aí nós temos o primeiro estudo que vamos fazer hoje. O título desse estudo é A Origem. E se você der uma lida, você vai encontrar o personagem Gael. Gael é o personagem principal da história que vai correr por toda a série. É um garotinho que conheceu o clube de desbravadores e na primeira reunião ele ganhou um presente do seu conselheiro, uma Bíblia. Levou a Bíblia para casa e começou a ler. E aí, muita coisa começou a acontecer. Eu vou deixar uma tarefa para você. Para iniciarmos a série, eu preciso que você leia depois a página 4 e a página 5, para você entender a história e não perder a sequência já na próxima semana. E agora eu quero que você me acompanhe na página 6. Aqui temos a parte bíblica da primeira lição. Primeira lição cujo título é A Origem, ali da página 5. Lembra? Aqui na página 6, a gente entra no primeiro assunto da série. E esse primeiro assunto é a própria Bíblia. Vamos começar estudando aquilo que a Bíblia fala sobre ela mesma. É um estudo muito interessante e muito importante para você poder seguir nas próximas lições. Claro que antes de abrir a Bíblia e estudá-la, a gente vai fazer uma oração. Então eu convido você, como você está, fechar os olhos e orar junto comigo. Vamos lá? Senhor Deus, pedimos a Tua bênção para o início dessa série de estudos e para esse estudo que vamos começar agora. Que o Senhor abençoe cada desbravador, que quando abrirem a Tua palavra, eles entendam com clareza aquilo que o Senhor está dizendo e que ao longo dessa série todos se encantem descobrindo as Tuas importantes verdades para a vida deles. Nos abençoe, portanto, em nome de Jesus. Amém. E agora, dá uma olhadinha no alto da página 6, ali do lado esquerdo. Tem um quadro bem interessante. Me acompanhe. Aqui temos algumas curiosidades sobre a Bíblia, como por exemplo, ela é um livro composto por 66 livros diferentes. É como se fosse uma pequena biblioteca. Inclusive, a palavra Bíblia significa coleção de muitos livros. Esses 66 livros estão divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento. 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo. E mais abaixo você tem outras curiosidades, como por exemplo, o maior capítulo da Bíblia, o maior livro da Bíblia ou o menor versículo, dependendo da versão. Dá uma lida em tudo isso aí. E ainda no alto da página, mais para o lado esquerdo, tem uma informação que pode ser útil. Se você tem dúvida de como encontrar os versos bíblicos, olha a dica. Por exemplo, 2 Timóteo 3:26. 2 Timóteo é o livro, um daqueles 66. O 3 corresponde ao número dos capítulos. São os números grandes que você encontra aí na Bíblia. E o 26 são os versículos, os números pequenos dentro dos capítulos. Fácil, né? E agora a gente vai responder algumas perguntas essenciais para entender a natureza e o valor desse livro aqui que estamos estudando, a Bíblia. E eu quero que você comece, não pela pergunta 1, mas pela pergunta 4. Dá uma olhadinha nela aí. A pergunta 4 diz, tem alguma parte da Bíblia feita de ideias humanas? Você pode reescrever essa pergunta dizendo diferente. Como a Bíblia foi escrita? Você vai entender que o verso responde tanto uma quanto outra pergunta. Agora eu preciso que você leia esse texto de 2 Pedro 1:21, você vai dar uma pausa no vídeo, vai responder a pergunta e já voltamos aqui. E aí eu vou comentar a sua resposta. Eu vou esperar você ler. Pode procurar.
E aí, encontrou? Viu que fácil? O texto diz: nunca jamais nenhuma parte da profecia ou nenhuma parte da Bíblia foi escrita por particular elucidação, ou seja, da cabeça do próprio homem. Como homem? Mas pastor, não foi Deus que escreveu? Foi Deus que escreveu. Deus é o autor principal, mas ele mesmo não pegou ali na pena para escrever. Deus usou homens, que a Bíblia chama de profetas, inspirados, foram inspirados pelo Espírito Santo e que receberam da parte de Deus a mensagem que deviam escrever. E o texto diz: nunca esses homens escreveram da própria cabeça. Eles receberam o conteúdo da parte de Deus pelo Espírito Santo e escreveram sob inspiração aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Portanto, dá para dizer que a Bíblia tem dupla autoria. O autor principal é Deus e depois os autores humanos, que na verdade falaram, movidos pelo Espírito Santo, da parte de Deus. Os homens receberam o recado e escreveram. Quantos? 40. A Bíblia foi escrita por 40 profetas diferentes. 40 profetas que escreveram aqueles 66 livros. E agora eu quero que você vá para a pergunta número 2. E na primeira linha de versos, você vai encontrar o verso de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Do mesmo jeito que fizemos, dá uma pausa, você lê o verso e eu já volto. E lendo o verso, você vai entender o seguinte: ele responde a seguinte pergunta: quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Leia o texto e eu já volto para comentar a resposta. E aí, quantas partes da Bíblia foram inspiradas por Deus? Você entendeu? Toda a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus, de início ao fim, de Gênesis até Apocalipse. Eu nem posso falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, ela não contém, ela é inteira, cada verso, cada capítulo, cada livro, do início ao fim. E eu não posso tirar nada, nem do velho, nem do novo. Toda ela é a carta de Deus para minha salvação. Viu como é fácil responder a Bíblia? Vamos para a próxima pergunta? Agora leia a pergunta número 3. Encontre o texto, leia e eu já volto aqui. E aí, quanto à validade da palavra de Deus? Você entendeu? Claro que sim. A Bíblia não passa, não muda, não perde o seu valor, porque ela é eterna, assim como o seu autor, Deus, é eterno. Ela valeu no passado, vale hoje no presente e vai valer sempre também no futuro. E por isso ela também é sempre atual. É um livro antigo, mas a mensagem dela é atual, é para você hoje. Agora eu quero que você vá para a pergunta número 1. Eu sei que eu estou seguindo uma ordem diferente, não tem importância. Mas agora leia a pergunta número 1. Aí outra coisa, eu quero que você desconsidere aquele verso bíblico que está ali. Olha na tela, eu vou colocar outros versos. Dá uma olhadinha aqui. A pergunta número 1 diz: como podemos entender a Bíblia? Ao invés de você ler esse verso de 1 Coríntios 14, 32, leia Isaías 28, 10 e João 16, 13. E aí a gente já retorna aqui para comentar a resposta. Leia lá. Encontrou os textos? Conseguiu responder? O texto de Isaías é um texto de significado, parece que meio complicado, né? Mas pega a ideia da última frase do verso. O verso diz regra sobre regra, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. Aí na última frase diz um pouco aqui, um pouco ali. É uma excelente regra para a gente aplicar no estudo da Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus falou para os 40 profetas, que escreveram os 66 livros. Se a fonte é única, então a Bíblia não pode se contradizer. E não se contradiz. Embora 66 livros, mas é como se fosse um livro só. Ela tem uma mensagem harmoniosa, que se combina, que se encaixa e nunca se choca, nunca se contradiz. Então, se você pegar um único assunto da Bíblia e pesquisar nos diversos livros da Bíblia, todos eles vão se concordar, vão acrescentar informações um sobre o outro e nunca vão se discordar. Por exemplo, volta de Jesus. Estude sobre a volta de Jesus em Apocalipse, em Mateus, em Daniel, em Isaías. Todos eles vão falar na mesma direção. E aí quando você vê todos,
a tua visão ampla do assunto se forma e você compreende exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina, um pouco aqui, um pouco ali. E o texto de João 16,13 fala que o Espírito da verdade vai nos guiar em toda a verdade. Portanto, a gente tem que pedir a Deus orientação para estudar a Bíblia. Por isso, sempre ore, como fizemos aqui. Sempre ore antes de ler a Bíblia. Deus é o maior interessado para que você entenda aquilo que ele escreveu, ok? Vamos à próxima e à última pergunta da lição. Dentro da pergunta 5, eu quero que você encontre o seguinte texto. O texto não está aí na lição. Eu vou anotar, dá uma olhadinha na tela. O texto que eu quero que você ache é de João capítulo 5, verso 39. E a pergunta diz: o que fazer para entender melhor a Bíblia? Além daquilo que já falamos, leia esse verso e aí tem uma dica importante. Vai lá, vou dar um tempinho. Você viu o conselho de Jesus? Examinais as Escrituras. Por quê? Porque por ela temos a vida eterna. É ela que nos mostra o Salvador, o caminho da salvação. Só que examinar não é a mesma coisa que ler. Ler, a gente lê qualquer coisa. Examinar é diferente daquela leitura apressada e corriqueira. Examinar é ler, refletir, pensar em oração, comparar um texto com outro, ler um pouco mais. É assim. A gente entende a Bíblia quando a gente dá um pouquinho mais de tempo para compreender profundamente aquilo que Deus está falando para a gente. E quando a gente faz esse trabalho, essa atividade de examinar a Bíblia, essa leitura mais atenta, mais cuidadosa, mais dedicada, mais detalhada, Deus vai falando para a gente, galera. E a gente vai descobrindo as grandes verdades da palavra de Deus. O Gael, o personagem da nossa história, está começando a entender isso. Você vai ver. Vamos agora para a conclusão da nossa lição. A lição termina com o desafio do guerreiro, aí no final da página 16. Depois de ter estudado a Bíblia e tudo aquilo que você viu nessa lição, você crê e acredita que a Bíblia é a palavra viva de Deus? Se a tua resposta é sim, escreve aí, amém. É o que Deus espera de você. E agora você está pronto para continuar a estudar esse livro especial. Você está preparado para aprender os novos temas que a Bíblia tem para a tua vida. E enquanto você estuda, você também vai conhecer a história fictícia, criada, do nosso personagem Gael, a história que contextualiza aqui o nosso estudo. Dá uma lida e você também vai gostar de conhecer a história que foi criada, claro, para você entender melhor o assunto aqui que estamos estudando, ok? Para terminar a nossa lição, eu não vou fazer uma oração aqui. Eu quero que você faça a oração aí na tua casa. Se tem alguém perto de você, chama junto e orem a Deus agradecendo pelo estudo e pedindo a proteção dele até a próxima semana, ok? Que Deus te abençoe. Até mais. Fiquem com Deus, bravador. Um abraço. Tchau, tchau.